Produção Melrose Filmes. Chupa-Cabra. Versão brasileira. Sigma. Localizada a 1.600 quilômetros do litoral da Flórida, a ilha de Porto Rico é um paraíso tropical exuberante. Um refúgio para os turistas. Com mais de 3 milhões de habitantes, a ilha é um contraste entre o antigo e o moderno. Apesar da economia agrícola, também ostenta cidades modernas e uma alta taxa de analfabetismo. Com uma área de cerca de 177 quilômetros de comprimento por 64 quilômetros de largura, tem rodovias e sistema de comunicação modernos, mais de 55 instituições de curso superior e o maior telescópio radiofônico do mundo em Arecibo. Com muitas montanhas e florestas, Porto Rico é considerado um lugar de grande beleza natural e serenidade. Mas, recentemente, houve uma série de eventos que ameaçaram ofuscar tal imagem. Eventos que ainda são tão estranhos quanto inexplicáveis. Alguma coisa está mutilando os animais da ilha, a tal ponto que chega a desafiar a imaginação, bem como a ciência forense. Poderíamos dizer que é uma obra de algum predador grande, mas essa explicação não é aceita em Porto Rico. Além de mangustos relativamente pequenos, lagartos e rainetas, não se tem conhecimento de outros predadores. Até agora, a criatura é chamada de chupa-cabra, devido ao método estranho e bizarro com que mata suas presas. Mas tal título é limitado demais, pois centenas de galinhas, vacas, carneiros e, recentemente, até animais domésticos, como cães e gatos, foram vitimados pelo esquivo assassino. A audácia dos últimos ataques, alguns ocorrendo em plena luz do dia, é uma novidade assustadora. Ninguém sabe onde, quando ou o que ou até mesmo quem ele vai atacar. Seja o que for, essa criatura estranha de força sobrenatural está aterrorizando a pequena ilha do Caribe. Muitos temem por seus animais e até familiares. Enquanto isso, a morte continua se alastrando. A história do chupa-cabra talvez tenha se originado na cidade de Moca, localizada na região oeste da ilha, onde em 1975 as primeiras mutilações desse tipo começaram a ocorrer. A natureza e a ferocidade dos ataques eram atribuídos a El Vampiro de Moca. As autoridades locais dinamitaram uma gruta isolada, a qual acreditava-se ser a toca da criatura. Os ataques cessaram repentinamente, mas em 1990, logo depois que o furacão Hugo devastou uma parte da floresta tropical, onde diziam haver um laboratório militar secreto, acredita-se que um processo tenha sido desencadeado. As mutilações voltaram a acontecer, primeiro em uma área próxima da floresta, depois numa área cada vez maior. No início, muitos dos animais mortos eram cabras e carneiros, cujos órgãos e sangue eram literalmente sugados de seus corpos através de pequenas incisões. Foi então que a criatura recebeu o nome de chupa-cabra. Portanto, o que antes era uma ilha tranquila, que já fora chamada de a Ilha do Encanto, devido ao mistério de chupa-cabra, passou a ser chamada de a Ilha do Mistério. Bob Schott, pesquisador de assuntos sobrenaturais e produtor-diretor do Adventures Beyond, foi para Porto Rico para investigar e procurar essa criatura. Adventures Beyond vai a locais desconhecidos e misteriosos, onde geralmente há muita emoção e suspense. E com a informação que acabamos de receber, este caso tem as duas coisas.
Nós vimos diversos casos estranhos, mas esse é um dos melhores. Conversamos com muitos cidadãos locais que acreditam que existe um motivo real para o medo. Medo de uma criatura que, segundo eles, talvez não seja deste planeta. Ivone Sawyer, repórter da Telemundo em Porto Rico e uma das âncoras de jornal mais famosas da ilha, vem acompanhando este caso desde 1995 e ainda desconhece totalmente que tipo de criatura poderia ser responsável por isso. E está frustrada pela falta de cooperação das autoridades em divulgar publicamente a verdade. Eu fui chamada para cobrir a matéria sobre o chupacabra há aproximadamente um ano. Algumas pessoas daqui alegaram que estavam tendo problemas com os animais. Eles apareciam mortos de manhã e elas não faziam ideia do que tinha acontecido a eles. A única coisa que nos disseram no início foi que tinham ferimentos profundos aqui e que não eram provocados por cães. Existe alguma coisa na ilha assustando a todos? O que as pessoas acham que é? Bem, eles acham que é o chupacabra. Mas ninguém tem certeza disso. Se não fizerem um estudo científico sério, nunca vamos saber o que é. E não é a primeira vez que isso acontece em Porto Rico. Nós já tivemos o vampiro da Moca e outras histórias sobre a morte misteriosa de animais. Você acha que essas pessoas têm motivo para sentirem medo? Para ser sincera, durante meses soube de histórias e ouvi muitas pessoas dizendo: não deixo meu cachorro dormir fora de casa ou não deixo meus filhos saírem durante a noite, mas é preciso ser feito um estudo científico sério e uma divulgação pública do que eles descobrirem. Ou, se não descobrirem nada, deveriam dizer isso às pessoas. Algumas figuras públicas se destacam por não dizerem nada ou pelo que se recusam a dizer e não pelo que dizem ao povo. O senhor acha que o relato dessas pessoas que dizem que seus animais estão sendo atacados por alguma estranha criatura é bobagem ou acredita que existe mesmo algo de muito estranho acontecendo? O que eu posso dizer é que temos animais mortos na ilha. Mas eu não quero especular porque tem muitas pessoas nesta ilha. E elas têm opiniões diferentes, mas não há dúvida de que os animais apareceram mortos. Quando as autoridades chegam ao local e existem animais mortos, o que eles fazem com as carcaças? Bom, na maior parte das vezes, elas são enterradas. Às vezes, as pessoas pedem uma autópsia ao Ministério da Agricultura. Mas a maioria é enterrada. A maior parte das pessoas as enterra. Se alguém conseguisse pegar uma criatura dessas e a levasse ao seu gabinete e dissesse: era isso que estava mutilando nossos animais, e o governo federal ou os militares dissessem ao senhor: vamos levar isto embora e encobrir tudo. Nem a imprensa, nem ninguém pode saber de nada. Não fale nada. Como o senhor reagiria? Nós trabalhamos baseados em fatos, não em histórias. E se por acaso a lei nos mandar encobrir tudo, para isso nós temos um superintendente. E compete a ele decidir se a coisa deve ser encoberta ou não. E eu repito, trabalhamos baseados em fatos, não em histórias. E se a lei mandar encobrir, nós devemos acatar. Outro membro do governo tomou uma atitude radical. Ele se chama José Soto de Canóvanas, mais conhecido como Camo Jones. Seu objetivo é investigar e destruir. Por isso, adotou uma postura agressiva e determinada em relação à captura e à divulgação pública dessa criatura. Por que o senhor resolveu organizar uma busca para o chupacabra?
Vamos tentar pegar o chupa-cabra, porque já temos mais de 150 animais mortos aqui. E a polícia não está fazendo nada no momento. Nós temos que fazer isso porque perdemos muitos animais. E nós temos que pegar essa criatura, custe o que custar. As pessoas que dão esses relatos parecem ser cidadãos amadores. Acha que estão lidando com o quê? No momento, as pessoas estão com medo. Elas já viram o animal de perto. Um pastor o viu voando. Negro Tarzan o viu matando uma cabra. Há muitas pessoas que viram e elas não têm por que mentir. Elas descreveram uma criatura de 1,20 m de altura, parecida com um anão com orelhas grandes e olhos vermelhos. 15 pessoas nos deram a mesma descrição. Nós estamos lidando com um ser inteligente. O que pretende fazer? Nós vamos dar autoridade para a imprensa, para que o povo saiba o que estamos fazendo. Vamos fazer todo o possível para divulgar este assunto. Nós queremos que o mundo inteiro saiba o que é isso. E se pegarmos o chupa-cabra e quiserem tirá-lo de nós, vão ter que me prender. Vão ter que me prender. Eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. O que acha que é? Eu não sei se é um culto satânico ou extraterrestre. Mas eu sei que pela descrição que essas pessoas nos deram, não deve ser deste planeta. Deviam fazer alguns testes nesta vaca, pois eu nunca vi isso. Tenho 50 anos de idade e nunca vi uma coisa dessas. Nunca vi nada parecido. Nós falamos com o Ministério da Agricultura. A resposta foi que, com exceção de um único caso de uma galinha cujos órgãos haviam sumido, não existe nada de anormal. Mas será que isso é convincente? O que poderia ter causado essas marcas? Bem, seria só especulação, pois na verdade eu não sei. Com certeza não foi algo que a agarrou e a matou rapidamente. Pode-se ver as marcas. Podemos ver que houve muitos traumatismos. Bem aqui. Isso é normal. Daqui para baixo há vermelhidão. Esta parte vermelha parece traumatismo. Existe diferença entre a parte branca e a parte vermelha. Há muitos traumatismos no pescoço. Não foi apenas um ataque, foram várias mordidas. Estão dizendo que, pelo estado do tecido, não houve só uma luta com o animal, mas todo o sangue foi sugado. Eles sabem que todo o sangue do animal foi sugado. Aqui vemos traumatismo no tecido externo. E esta parte esverdeada mostra que houve traumatismo no tecido interno. Centenas de habitantes honestos e trabalhadores de todas as partes da ilha viram com os próprios olhos essa criatura hedionda que ronda seus lares. E aqueles que perderam seus animais não receberam respostas concretas das autoridades competentes. Nós precisamos fazer um estudo específico e minucioso. E é isso que vou fazer. Mas, para evitar especulações, prefiro não revelar isso. Na verdade, as autoridades competentes forneceram poucas respostas. Poucos exames clínicos foram feitos, apesar do grande número de carcaças que foram levadas a um local não revelado, que, segundo fontes seguras, seria nos Estados Unidos.
Jorge Martin, famoso pesquisador porto-riquenho de OVNIs e fenômenos paranormais e locutor de rádio, falou com Bob Schott a respeito dessa criatura. Essa criatura, segundo a maioria das testemunhas de todo o país, pessoas idôneas, policiais, agentes do governo, membros da igreja, pastores, segundo todos eles, parece que a criatura é uma mistura, uma coisa muito estranha, muito esquisita. Uma mistura de canguru com uma pequena criatura semelhante ao dinossauro. De certa forma, parece um réptil, mas não é um réptil. Para se ter uma ideia exata de como deve ser a criatura, você se lembra do pequeno dinossauro predador do filme Jurassic Park? Lembra? Se tirarmos a cauda, refiro-me ao Velociraptor. Se tirarmos a cauda e a cabeça, e ao invés de uma cabeça de réptil, colocarmos a cabeça de um pequeno alienígena, uma cabeça grande, com olhos bem grandes e puxados, nariz e boca pequena e com presas também. Tem 2 braços pequenos, com 3 dedos e garras bem grandes. A maioria das pessoas disse que se trata de uma criatura peluda, com uma cor avermelhada, cinza escuro ou preta. Também há relatos de que ela tem espinhos, como de um porco-espinho, mas não sabemos o que são, que descem desde a cabeça, passando pelas costas. O estranho é que essas coisas, sejam elas o que forem, espinhos ou algo semelhante, parecem se iluminar e mudar de cor, ficam fosforescentes. Vermelho, laranja, violeta, verde, azul, alternadamente. E as cores ficam mudando bem rápido. E quando esse processo começa a ficar rápido, as cores literalmente voam. De alguma forma, esses espinhos ou algo semelhante impelem a criatura e voam para o céu. É muito estranho, porque apesar das testemunhas terem afirmado que essa criatura é bípede, pois tem 2 pés, parece que ela tem uma espécie de membrana, uma membrana de pele, debaixo dos braços, presa ao corpo. Mas essa membrana não serve para voar ou bater asas, só serve para direcioná-la durante o voo. Segundo relatos de inúmeras testemunhas, as descrições são basicamente a mesma. Uma criatura hedionda de 1,50 m, com asas de morcego e olhos vermelhos enormes. Uma mistura de macaco, réptil e morcego. Eu e meus amigos estávamos andando quando vimos alguma coisa na árvore. Então nós acendemos a lanterna e o vimos lá parado. Ele parecia gente com olhos vermelhos, orelhas grandes. Ele queria nos atacar. Saímos correndo e ele correu atrás de nós até chegarmos aqui. Ele parece um animal, mas também parece gente. Foi isso que eu vi. Tem olhos ovalados. E se você fica olhando fixamente, no começo são verdes, mas depois vão ficando bem vermelhos. Tem 3 garras compridas e uma que fica assim, por baixo. Pode descrever a criatura que você viu? São uma criatura de entre... Habían diferentes estaturas, pero yo diría aproximadamente Vários tamanhos? de 3 hasta algunos 6 pies de alto. Tem de 1 metro a mais ou menos 1,5 metros de altura. Una noche estaba trabajando en el sector. Uma noite estávamos trabalhando e recebemos uma chamada por causa do chupa-cabra ou algo muito parecido com isso, que havia aparecido para 2 pescadores. Una grilla. Em que local? ¿En qué sitio exactamente estaban pescando? El barrio Palmasola, Em Barrios, el señor Guadalupe, Ángel Luis Guadalupe, com o Sr. Angel Luiz Guadalupe. E pediram que ele fosse até lá?
É correto. E o que aconteceu? Bueno, ¿qué pasó? Pues fuimos allá, entonces él estaba bien asustado y nos relató que mientras se encontraba con su compadre pescando, Os pescadores disseram que viram o chupacabra em cima de uma árvore. él mirar para arriba, vio ese animal trepado. O chupacabra estava em posição de ataque. Ao perceberem isso, saíram correndo e o chupacabra ria e pulava de árvore em árvore. Un árbol persiguiéndolo. Na maioria dos casos, os animais mortos foram encontrados com grandes perfurações perfeitamente circulares por onde os órgãos foram retirados, como o fígado, ou em alguns casos os órgãos reprodutores e o coração, ou só pedaços, como se fosse uma biópsia. Na grande maioria dos casos, havia nos animais buracos de mais ou menos 1,5 centímetro de diâmetro ou talvez até de meio centímetro de diâmetro. Buracos perfeitamente redondos e muito profundos nos animais. Acontece que, quando um animal é aberto para necropsia, acompanhamos o trabalho de veterinários e especialistas aqui em Porto Rico. Esses buracos são bastante profundos nos animais. E não se trata de mordida de cachorros ou babuínos ou macacos, como as autoridades daqui quiseram alegar em relação aos incidentes. Nós sabemos que uma mordida de cachorro, que o dente do cachorro tem cerca de 4 centímetros de comprimento, mas neste caso trata-se de uma perfuração que tem entre 15 e 17 centímetros de profundidade. E em alguns casos, o que quer que tenha perfurado o animal, quando está lá dentro, parece mudar de direção, procurando certos órgãos especificamente. Como o fígado, por exemplo, extraído um pedaço do fígado ou o órgão inteiro. Nós não sabemos como isso pode acontecer porque os buracos são muito estreitos. Mas os órgãos desaparecem. Certo? Houve o caso de um coelho que tinha apenas uma pequena perfuração atrás do pescoço. Quando abrimos o animal, para a necropsia, para nossa surpresa, todo o esôfago, o tecido muscular dessa região e a traqueia haviam sumido. Como isso é possível? Não havia nenhuma abertura, nenhum corte, nada, apenas esta pequena perfuração atrás do pescoço. E não havia nenhuma ligação com as lesões encontradas aqui nessa região. Como a traqueia, o esôfago e outros órgãos sumiram, portanto, como pode ver, estamos lidando com algo muito estranho. Pelo que entendi, aqui em Porto Rico, um policial atirou numa dessas criaturas e você mandou sangue para análise. Eu não sei se estamos falando da mesma criatura, mas o incidente do policial aconteceu, se me lembro bem, em 5 de outubro de 1995, no bairro de Campo Rico, em Canóvanas. E 2 dias depois, um jovem que morava a 2 quarteirões da casa do policial, na rua 5 de Canóvanas, viu uma dessas criaturas pulando uma cerca de arame. A criatura pulou sobre uma bananeira. A bananeira caiu e a criatura continuou correndo muito rápido. Porque elas são criaturas muito velozes, você ouviu a testemunha falar. E desapareceu no meio do mato. Acontece que havia muito sangue no local, na cerca, na rua e perto da bananeira. Então a polícia foi chamada ao local. A Defesa Civil e o Departamento de Recursos Naturais foram chamados ao local também. Eles foram até lá, investigaram o que houve, anotaram alguns relatos, mas não pegaram amostras do sangue. O que eles fizeram? Eles não fizeram. E eram eles que deveriam ter feito. Eu e minha esposa Marim fomos até o local, entrevistamos as testemunhas e levamos amostras do sangue a uns amigos nossos. Eles são médicos e conhecem pessoas que fazem experiências científicas, que trabalham em laboratórios de genética. Mas eles não quiseram se identificar, por ser um assunto polêmico, um assunto delicado, entende? Mas mesmo assim se dispuseram a nos ajudar examinando o sangue. Começou a chover quando Jorge ia me explicar sobre os resultados. Então continuamos a conversa na casa do detetive Rivera, em Canóvanas. O que a análise indicou? A princípio, a análise indicou que era semelhante ao sangue humano, tipo A positivo, Certo. com o fator RH. A segunda análise não foi conclusiva. Certo. Portanto, não se chegou a nenhuma conclusão. Depois eles acharam bactérias, resto de vegetação misturados ao sangue, parasitas, etc. Portanto, parece que o sangue provinha dos intestinos do que quer que tivesse sido ferido e estivesse sangrando. Eles concluíram também que todos os níveis
como de magnésio, potássio, ferro, albumina globulina. Todos os níveis eram totalmente diferentes dos encontrados, normalmente no sangue humano, ou em qualquer animal conhecido pelo homem. Eram todos incrivelmente altos. Mas isso era impossível. Enfim, eles não sabiam do que era o sangue, mas me disseram que se tratava de algo totalmente estranho ao nosso ambiente. Essa é a opinião dos médicos. E eles tomam muito cuidado com o que falam por uma questão profissional. Eles também disseram que se não fosse um alienígena, poderia ser algum tipo de ser geneticamente elaborado. E só isso. O que acha que é? A princípio eu achei que fosse algum tipo de manipulação genética feita aqui mesmo em Porto Rico. Algo desconhecido do público. E que algumas dessas criaturas tivessem fugido para outro ambiente. Mas agora, devido a detalhes estranhos como os espinhos, que se iluminam e parecem direcionar a criatura durante o voo, além de outras coisas, tudo indica que isso não combina com essa teoria. Mas existem muitas outras situações em que isso está acontecendo. Parece mais um fenômeno diretamente relacionado a OVNIs, aqui em Porto Rico. Até agora, o governo não se manifestou. Essa criatura é tão inexplicável quanto mortal? Ou será que, devido à falta de explicações palpáveis, estão encobrindo tudo para evitar o pânico geral e o caos? Mas, se o que o povo diz for verdade, o chupa-cabra pode ser o fenômeno mais assustador que o mundo já conheceu. Ele disse que numa noite de terça-feira, em novembro, ele estava levando um amigo que era membro de sua igreja para casa e estavam numa pequena caminhonete no bairro Cambalacho. E Carlitos, o rapaz que estava com ele, disse: "Ei, veja ali." E quando eles olharam pelo vidro do carro, viram uma criatura estranha na beira da estrada. Ela estava olhando para eles e o outro passageiro, Carlitos, ficou com muito medo da criatura. Era difícil de acreditar. Ele achou que fosse algum boneco que tivessem colocado ali, mas quando ele viu a criatura se mexendo e olhando para eles, ele saiu do carro e quis se aproximar da criatura. Mas quando estava a mais ou menos 1 metro de distância da criatura, percebeu que saía alguma coisa pontuda de sua boca. Alguma coisa muito pontuda e de forma rápida saiu de sua boca algumas vezes. E depois desapareceu. Ele achou que isso era um sinal de que se ele se aproximasse mais seria atacado. Então ele voltou para o carro, fechou a porta e a criatura ficou lá parada, olhando para eles. E de repente ele viu uma coisa saindo da parte de trás da cabeça e das costas. Parecia que eram espinhos luminosos que mudavam de cor e... estavam abaixados. E de repente ficaram em pé. E foi aí que começaram a vibrar e a bater. Faziam um zumbido e mudavam de cor. E a criatura saiu voando. Outro detalhe estranho é que, em muitas vezes, segundo relatos de testemunhas, pessoas idôneas de todo o país, é que tem alguma coisa que sai bem rápido da boca da criatura, alguma coisa pontuda e comprida. Nós desconfiamos que esse detalhe em específico seja uma explicação para as perfurações que aparecem nos animais. Talvez seja isso que perfure os animais, sugando os líquidos e tecidos. Haveria alguma relação com OVNIs? Bom, existem muitos casos que sustentam essa hipótese. No início eu acreditava que havia alguma relação com algum tipo de experiência com manipulação genética aqui em Porto Rico. E que alguma criatura tivesse fugido, mas agora, depois de obter mais dados e correlacionar esses dados de diferentes regiões de Porto Rico, vemos que nas diversas áreas em que a criatura foi vista e nos locais onde os animais foram mortos, além da criatura,
As pessoas já viram extraterrestres, discos voadores e objetos em forma de pirâmide. Isso está se tornando cada vez mais comum. E ao comparar as informações, pode-se chegar a uma conclusão. Essas pessoas de diversas regiões da ilha de Porto Rico não se conhecem, são pessoas sérias e suas informações são muito parecidas em vários detalhes. Você falou que aparecem muitos OVNIs e chupacabras em Arecibo, correto? Sim, embora nem a mídia nem o pessoal da SETI falem nada a esse respeito, muitos OVNIs foram vistos na região próxima ao Observatório de Arecibo. Também houve casos relacionados ao chupacabra. Houve muitos incidentes. Pergunte o que ele acha que é. O que tu crees que es esto? Bueno, lo que yo vi, realmente yo entiendo que no es una cosa de nuestra vivencia, de nuestro mundo, que es algo sobrenatural. O que ele viu não é deste mundo. Ed Diz, pesquisador de fenômenos paranormais e repórter do jornal El Vocero de San Juan, vem investigando sozinho e ativamente tal criatura. Essa criatura arrancou... Eu vou lhe mostrar uma de minhas fotos. Arrancou uma cerca enorme muito pesada. Está falando dessa cerca de 6 metros? Isso. Aqui está. A cerca é esta aqui. Ela é pesada, são canos de 7 centímetros e foi preciso 4 pessoas para levantá-la e recolocá-la no lugar. Mas a criatura arrancou a cerca. O que era, nós não sabemos. Mas quem fez isso, seria preciso pelo menos 5 ou 6 pessoas para tirá-la do concreto. Aquela coisa simplesmente a arrancou. Algo com força para arrancar cercas de aço da fundação de concreto e com a selvageria de um vampiro para sugar o sangue e os órgãos de suas vítimas, não importa o tamanho, ronda a ilha. Eles rasparam o pescoço para ver as incisões, mas há muitas perfurações em várias partes. Do lado esquerdo e do lado direito. O outro coelho encontrado no mesmo local também apresentava as mesmas lesões. Que animal pode provocar esse tipo de ferimento? Essa é uma boa pergunta. Eu não conheço nenhum animal capaz de fazer buracos assim, tão profundos. Essa estranha criatura domina qualquer animal que encontra pela frente. Ela aparece do nada, mata sua presa e desaparece. Apesar de todo o esforço de jornalistas, políticos e pesquisadores, ninguém anunciou ainda a captura desse predador aterrorizante e esquivo. Estávamos procurando pegadas. Vários grupos nos ajudaram na busca. Tanto a Polícia Estadual quanto alguns voluntários querem nos ajudar a encontrar o assassino. Na séria tentativa de rastrear essa criatura, Bob Schott conseguiu o apoio do prefeito Soto e a cooperação das autoridades locais. Na fazenda Mildred Reis, na cidade de Canóvanas, cenário da maioria dos crimes e de um dos ataques mais medonhos, uma das cabras da fazenda teve seu rabo literalmente arrancado por essa criatura. Fale-me um pouco sobre esse lugar. O chupacabra já apareceu aqui 3 vezes. Numa delas, atacou cabras. Uma das cabras sobreviveu graças às noções médicas do fazendeiro. Mas o povo daqui já viu o chupacabra 2 vezes. E eles acreditam que o chupacabra está por aqui. E com um bom equipamento e uma boa isca, talvez possamos pegar o chupacabra. Bem, e a cabra que só sobrou metade? Bom, eles vão examinar a cabra para confirmar se o chupacabra a atacou.
Las ovejas y me mataron una. Atacaram as cabras e mataram uma. 2 delas foram mordidas e tiveram os rabos arrancados. Mataram uma. Y la noche anterior los perros estaban ladrando lo que nunca. Certo. Na noite anterior, os cachorros se comportavam de modo estranho. Estavam uivando muito. Buenas noches. Esta noche, ¿Cómo estamos? bien. Reyes, ¿Cómo estamos? Bob Schott, do programa de televisão. Melvin Reyes é um dos que foram atacados pelo chupacabra. y me atacó los animales. Disse que algum animal desconhecido apareceu e atacou seus animais. Pergunte se ele sabe se isso aconteceu com outros fazendeiros. Que tú tengas conocimiento, está pasando como en otras fincas aquí cerca. Sí, en el área pasado. Sim, aconteceu. Nesta região? Sim, nesta região. E os animais, a que distância ficam da casa? ¿Cuán lejos de la casa tú mantienes esos animales? Aquí como algunos 30 pies. A cerca de 10 metros da casa. Então esse ataque ocorreu a uns 10 metros de sua casa. Sim. Até onde vai a fazenda dele? Después de la colina, ¿cuán lejos llega tu propiedad? Se extiende bastante. Son 60 cuerdas por ahí para arriba. Ela tem 24 hectares. O que tem ao longe? É uma cadeia de montanhas? ¿Qué hay detrás de esa colina? ¿Hay otra montaña o qué es lo que queda detrás? Bueno, sí, hay más montaña por ahí para arriba. ¿Hay montañas? Há mais montanhas. Não é uma região de muitas árvores? El yunque queda detrás de eso. É sim. Muito bem, vamos dar uma olhada na cabra e depois o que eu quero fazer é colocar o detector de movimento naquele ponto e também o medidor de campo magnético. E dar uma olhada lá de cima. ¿Está bien por ti? Sí, Ok, fue. sí, cómo no. Vamos. Ele disse que tudo bem. Podemos ir. O que estamos vendo aqui é a cabra de reis, que supostamente foi atacada pelo chupacabra não faz muito tempo. E ele arrancou o rabo dela. Você está sabendo disso? Sim, Você estou. viu? E quando foi que viu essa cabra? Logo depois do ataque. Quanto tempo depois? Algumas horas depois. Na verdade, ele a agarrou pelas costas e ele arrancou o rabo. Aquela que morreu tinha as mesmas lesões que já constatei com o chupacabra. Eu sou forte, mas eu não consigo arrancar o rabo de uma cabra. Seria como agarrar o seu braço e tentar arrancá-lo. Então, algo muito veloz o arrancou. Algo muito forte mesmo. Ou então, ele foi mordido. Esses pelos que está vendo são pelos novos, porque os outros pelos dessa região foram arrancados. Isso já faz 2 meses. Se le quedó en carne viva. Todo esto ahí. Carne viva, todo esto. Todo esto. Isso tudo ficou em carne viva, toda essa parte. Pergunte há quanto tempo foi isso? ¿Cuánto tiempo atrás fue esto? 2 meses y medio, 3 meses. 2 meses e meio ou 3 meses atrás. Que murió en esa misma circunstancia, pero se sangró, aquella se sangró completa, la misma. Ele disse que com a outra que morreu, aconteceu a mesma coisa. Mas ela perdeu tanto sangue que acabou morrendo. O chupacabra arrancou o rabo, os pelos e tudo. Ficou em carne viva. E ele achou o rabo? No. Não, ele não achou o rabo. Pergunte se ele pode trazer uma outra cabra aqui para fazermos uma comparação. Então foi simplesmente arrancado. Se lo arrancó todo esto aquí, se lo arrancó. Pergunte se ele tem medo que sua família seja atacada. Si tú tienes miedo de que primero pudieran ser los animales y que los próximos pudieran ser tu familia. Que pudiera atacar familiares. Todo es posible. Everything is Tudo é possível. Por isso ele anda com um facão. Essas pessoas moram nesta ilha e há muitos casos desses por aqui. Pergunte o que eles acham que está acontecendo aqui. que ustedes que viven en esta área, ¿qué ustedes creen que pasó aquí? Con esa cabra, con esos animales. Por lo menos lo que yo pude observar con ese animal, tuvo que haber sido algo
extraño, porque la verdad que yo he visto mordidas de animales, he visto mordeduras de diferentes tipos de cosas, pero ninguna como esa. Ele já viu muitas mordidas de animais, mas nada igual a isso. Pergunte o que ele acha que é. Pudo haber sido para mí algo no de este planeta, para mí. Alguma coisa que não é deste planeta. Qual é o melhor lugar para nós ficarmos? ¿Cuál es el sitio más perfecto, Aguayo, donde se puede sentir eso por aquí? Señálale uno. Yo creo que acá arriba, en el otro lado, más arriba. Existe uma caverna natural. Essa caverna entre as rochas, com essa vegetação. Ela era usada há muitos e muitos anos pelos índios antes de Cristóvão Colombo chegar. Eles se escondiam aqui dos espanhóis depois de Cristóvão Colombo. Antes disso, abrigavam-se dos elementos da natureza. Até onde ela vai? Tem cerca de 6 metros. Dizem que o chupacabra pode se esconder aqui. Existem muitas aranhas e muitas cobras nesta caverna. Vou instalar o detector de movimento ali. Esse detector de movimento consegue detectar qualquer coisa que entre ou saia. Eu vou testar para ver se está realmente funcionando. Muito bem, ótimo. Certo. Vamos deixar aí. Em que posição nós estamos em relação à casa? Nós estamos no meio da fazenda. No meio da fazenda? Sim. Certo. Agora vou ligar o medidor de campo magnético bem aqui. Nós colocamos o detector de movimento na entrada da caverna. A função deste aparelho é registrar qualquer alteração eletromagnética no campo magnético desta área. Portanto, se ocorrer qualquer alteração no campo eletromagnético desta área, o medidor irá disparar. Ele disse que o chupacabra não vem aqui. Ele fica na caverna. O detector está lá. Mas ele vai por ali procurar os animais das casas. Ele não vai pela cerca porque o chupacabra pode ver os animais desta área aqui. Certo? Então vamos lá. Diga a ele que eu quero colocar isto no melhor lugar. Ou seja, perto dos animais. Mas sem que eles disparem o aparelho. Eu vou ligar o aparelho e testar. Demora alguns segundos para ativar. Este é um detector de movimento de frequência dupla. Eu vou colocá-lo aqui. Muito bem, eu vou descer e colocar isso perto dos animais. Quem vai comigo, Léo? Sargento. Certo. Vamos colocar a 50 metros do local onde os animais comem. Tem um na caverna. Eu coloquei o medidor de campo eletromagnético ali. Vocês devem ficar a uma distância de uns 10 metros. Certo. Mas antes de ir até lá, eu vou colocar outro detector de movimento aqui a uns 30 metros virado para lá. Vamos fazer isso agora. Porque assim nós teremos a caverna e este lado cobertos para quem desce da colina. Se houver alguma alteração eletromagnética nessa região, o medidor vai disparar. Depois, vamos colocar isto lá embaixo, perto dos animais. Apesar de um dos detectores ter disparado, como Bob disse que aconteceria, perto dos animais na base da colina, isso não foi gravado.
Os 2 primeiros alarmes que vocês ouviram disparar lá em cima foram de quando eu estava instalando. E depois, quando eu estava ajustando para o outro ângulo. Nós nos distanciamos deles. E quando estávamos a 80 metros de distância, havia outros animais desse lado. A uns 6 metros do portão de onde eu havia instalado o alarme. O terceiro alarme que vocês ouviram disparou com alguma outra coisa. Por volta da 1h da manhã, os cães começaram a latir no vale em um raio de 400 metros. Ouviram? Está acontecendo alguma coisa lá nas montanhas. Alguma coisa está deixando eles loucos. Estão ouvindo? Alguma coisa os fez latir. Eles nunca ficam latindo o tempo todo. Eles descansam, estariam dormindo a essa hora. Mas alguma coisa está incomodando os cães. Mais uma vez, o chupacabra não se deixou capturar. Entretanto, com os ataques se tornando cada vez mais ousados, será que ele está fazendo outras presas e quer atacar seres humanos agora? Ela está se mudando porque não consegue mais dormir desde que isso começou a acontecer aqui. Ela ouve passos em volta da casa, barulhos estranhos. Uma vez ele tentou agarrá-la pela janela. Através da janela? Era como o chupacabra. Ele tentou agarrá-la pela janela. Eles estão muito preocupados agora, pois ele está atacando cabras, carneiros, cavalos, vacas. Mas pode começar a atacar seres humanos. Nos fundos da minha casa, eu vi uma criatura negra, desta altura, com olhos vermelhos e puxados, mas bem grandes. Ela estava segurando uma de minhas galinhas. E no chão havia mais 2 que estavam mortas. Quando a criatura me viu, eu fiquei com muito medo. Na pequena cidade de Dorado, onde moram algumas dessas testemunhas, um grupo de criaturas hediondas foi visto indo em direção a um estranho clarão num bosque atrás de suas casas. A princípio, eles não viram nada. Depois começaram a ouvir vozes e outros sons. Depois viram 5 tipos diferentes de OVNIs na área. Depois disso, foi que eles viram essa criatura. Eu temo por minha família agora porque eu não sei o que aconteceu exatamente. Eles trabalhavam com o veterinário que veio aqui, certo? Ele trabalhava com uma equipe do Departamento de Agricultura de Porto Rico. E todos eles ouviram as histórias. Sabe o Relações Públicas de que eu estava lhe falando? Claro. Muito bem. Quando ele veio aqui, pediram que ele levasse algumas galinhas, mas ele não levou nenhuma. Essa é a postura deles. O que você acha que é? Eu acho que é uma coisa... alguma coisa que não pertence a este mundo. Uma foto noturna tirada com um equipamento especial mostra luzes estranhas atrás das casas dos moradores. Essas são as luzes que o senhor e a senhora Rodrigues sempre viam quando avistavam um disco voador. Ele ficava simplesmente parado ali, e ali permanecia por uns 20 minutos. As luzes foram vistas nesse local? Exatamente. Entravam e saíam daqui? Correto. Eu pedi que Miguel desenhasse isso para mim, e este foi o desenho que ele fez. Aqui está a colina, e estas são as 2 luzes que eu já mostrei a você. Certo. E esta é a casa dele, e este é o pequeno rio. Ele estava aqui. Que corre atrás. E foi ele mesmo que fez este desenho. Ele até assinou. Ele disse que tinha uma espécie de raio laser e que era amarelo e que também havia muita fumaça. E foi aqui que ele contou pelo menos 15 criaturas conhecidas como chupacabra. Lugares afastados e estranhos onde criaturas e OVNIs foram vistos revelam onde alguma coisa grande esteve repousando. Certo, viu como está diferente? Agora olha aqui. Viu como está amassado do lado esquerdo? Parece que alguma coisa passou por aqui ou aqui embaixo.
Está vendo? Aqui embaixo, viu? E aqui faz uma curva e segue adiante. Este mato não parece quebrado, Jorge. Parece que está só amassado. Alguma coisa estava nos observando. O que você viu? Eu não sei, parecia que eram luzes vermelhas. Desse tamanho. A que distância? Não estava perto. Vamos. Será que tem alguma coisa escondida aqui? Veja, existe uma trilha. Pela busca, pode-se dizer que alguma coisa enorme estava presente exatamente na mesma área das aparições, como ficou evidenciado pelas marcas profundas no terreno herboso. Mas o caso mais assustador de todos vem de El Yunque. No mês de fevereiro de 1996, em Luquillo, um casal estava passando de carro por um trecho da estrada. E o carro deles parou por um segundo. O motor simplesmente parou de funcionar. Eles saíram do carro e resolveram verificar. Abriram o capô e, de repente, a mulher foi atacada por algum tipo de animal ou criatura. Ela disse que era um animal. E a criatura atacou somente na região do pescoço. Sei. E o marido, bom, eles começaram a se mexer e a lutar contra uma coisa que eles não sabiam o que era. Estava escuro. Ele conseguiu tirar essa criatura, essa coisa de cima dela. Era pesada. E desapareceu de repente. Eles foram ao hospital mais próximo, que fica em Luquillo, e registraram uma queixa no departamento de polícia e no hospital. Mas acontece que eu não consegui o relatório, pois eu tentei obter mais informações e mais detalhes, mas tudo era muito secreto e os relatórios simplesmente sumiram. A floresta tropical de El Yunque, localizada a nordeste da ilha, é bonita, mas misteriosa. Com sua mata densa, é um perfeito esconderijo para qualquer criatura. Uma área de muitas aparições de OVNIs. Desconfia-se que El Yunque seja também um local de atividades militares desconhecidas e ultra secretas. Algo muito estranho está acontecendo lá. Ele se movimenta muito, muito rápido. Um dia ele está aqui em Ceilê, outro em Cali, outro em Arecibo. Enfim, em muitos outros lugares. O que acham que é? Eu acho que não é... Acho que é preocupante porque muitos animais foram mortos e ninguém sabe o que é. Apesar das autoridades não se manifestarem, uma dica dos seguranças nos levou a Águas Buenas, uma cidadezinha isolada no meio da ilha, onde uma estranha criatura foi vista rondando uma gruta misteriosa, onde foram encontrados animais mortos. Dizem que existe algo estranho nessa gruta. Mas eu não fui até a gruta. Nós pretendíamos ir, mas não fomos. Você deveria ir até lá. Talvez descubra alguma coisa. Há cerca de um mês, uma mulher ligou e disse que viu uma criatura estranha, grande, que bateu na janela de sua casa e desapareceu. Ela estava histérica porque nunca tinha visto nada parecido. Nós fomos até lá e vimos a janela arranhada. Ela começou a gritar e o garotinho também viu, mas não viu os olhos. O que eles fizeram? Saíram correndo? Eles começaram a gritar na casa, nos chamaram e quando chegamos lá, encontramos 2 galinhas. É muito perigoso ir até a gruta. É preciso prestar atenção no caminho porque você corre o risco de cair numa armadilha.
Esta é a estrada para a gruta. Não é uma gruta, é uma caverna com várias grutas dentro dela. O Adventures Beyond logo descobriu que não era uma gruta comum. A que distância fica? A uns 400 metros. Por onde vamos? Por aqui? Por aquela trilha. Temos que ir a pé até lá? Sim, até lá. É lá que fica a entrada? É sim, é lá que fica a entrada. Portanto, pegamos essa trilha e andamos mais uns 400 metros. A entrada fica lá. Freddy, conte ao Bob o que o prefeito disse quando nós saímos. Bom, o prefeito parou e disse que com certeza nós íamos encontrar alguma coisa aqui. Muitas pessoas disseram a ele que tem medo de falar nisso, mas elas já viram coisas estranhas saindo da mata e entrando na mata e que talvez ficássemos assustados. Bem, estamos aqui na Gruta de Águas Buenas. Ulisses é o diretor da Defesa Civil. O senhor disse que não veio ninguém aqui para falar sobre esse assunto? É verdade. Muito bem. Quanto tempo vamos demorar para chegar lá? Eu diria que de 20 a 50 minutos. Certo. Então vamos. Se existe um lugar ideal na ilha para essa criatura, esse lugar é aqui. Eu vou colocar o detector de movimento na entrada. Nós vamos voltar aqui de novo. Se alguma coisa passar por aqui, ele dispara. Existe alguma parte dessa caverna que vocês não conhecem ou ainda não exploraram? Nós exploramos 800 metros a partir deste ponto. Então quer dizer que qualquer criatura poderia viver tranquilamente aqui. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Uma aranha, tome cuidado. Uma picada dessa aranha paralisa a vítima. Esta aqui é pequena, mas existem maiores que têm de 12 a 15 centímetros. Quais os animais que vocês já viram aqui? Só morcegos. Isso desce até lá, certo? Por esse buraco. Então, alguma coisa movimentou isso. Onde vai dar essa caverna? Todo mundo quer saber. O chupacabra poderia viver tranquilamente aqui. Mike, diga o que descobriu. Eu descobri uma coisa que nunca tinha visto. Eu já vim aqui, mas não tinha visto esse buraco. Sabe, isso é uma novidade. Vejam só. Quem é que iria cavar um buraco aqui? Não dá nem para colocar a cabeça aí. É verdade. E isso aconteceu agora. Como podem ver, se tivesse alguém nessa caverna, nós teríamos ouvido. Eu coloquei um detector de movimento na entrada. Ele já teria disparado a essa altura. Tem alguma coisa aqui. Mas o problema é que não podemos... O que é isso? Eu descobri várias atividades diferentes nessas grutas. Coisas muito estranhas. Algumas substâncias de consistência gelatinosa. É isso que o chupacabra deixa em suas vítimas. Já encontraram uma substância gelatinosa em cima delas. Nós encontramos aqui buracos que essas pessoas nunca tinham visto. É uma coisa muito estranha. Parece que ele cava buracos na terra. Mas o que ele procura? Eu não sei. Encontramos outro buraco. Buracos recém-cavados e cordas que se mexem. Algo misterioso nas profundezas das cavernas. Ele tem que estar lá. Tem alguma coisa lá. Apesar de vários relatos de aparições e ataques semelhantes que aparentemente ocorrem em todas as partes do mundo, o principal local de atividade ainda parece ser Porto Rico.
Seria essa criatura hedionda resultante de experiências genéticas secretas e desenfreadas? Ou será que é um estranho intruso proveniente do espaço sideral que espreita as florestas e cidades em busca de mais uma vítima? O que é, ou o que pode ser, não é deste planeta.